Bom dia, boa noite, boa tarde. Estamos aqui no meu curso da minha tese de doutorado feita na graduação de Filosofia, Universidade Federal Fluminense, 2012-2016. O título: Ser em Ética e Ética em Si. Análise comparativa de convergências e divergências entre as éticas de Aristóteles e Kant. Aristóteles foi o primeiro a fundar realmente uma ética, um reto comportamento humano de relações entre seres em direção a um bem comum coletivo político. Ser politicon. O homem é um animal racional e político. Antes disso, Sócrates e Platão tinham pensado até uma sociedade quimérica, a República, e feito tergiversações, conversações, diálogos, chegado a algumas conclusões, no meio de diálogos difíceis, de se chegar ao fim. Porém, Aristóteles, em Ética Nicômaco, seu filho, pensa algo mais, um reto comportamento entre os homens. Lembro-me da República, as virtudes, as 4 virtudes cardeais: coragem, não me recordo das outras, mas e como se comportar na sociedade. Como se comportar na sociedade. Que é a ética? O reto discernimento entre o bem e o mal. Sendo que em Aristóteles, o logos, o sentido orientador da razão, é o bem. A ética é sempre em direção ao bem. Qualquer comportamento que não seja o bem não é ético, é o mal. E como discernir aonde está o bem? Essa é a grande questão. Uns pensam comunismo, outros pensam Bolsonaro, outros pensam Lula, outros pensam outras culturas, desconhecemos. A questão é que tanto na política quanto na ética, que é uma instância política, porque está inserida na sociedade. As relações humanas são parte de um coletivo, de uma família, de um coletivo, de uma história, de um contexto histórico do mundo que leva a uma política. O homem é um ser político, porque qualquer relação insere poder, o domínio, o
coletivo, de forças, de relações entre os seres humanos, poder de relações entre os seres humanos. A criança de 3 anos, mãe, me dá comida. A mãe, depois. Não pode. O mal. É uma relação. A mãe dominou a filha. O filho. Como seria na ética? Sempre o bem em si. Então entramos. Relações sem domínio de poder. Relações sem respeito, alteridade, sem um querer dominar o outro. Em Kant, vemos assim o respeito, o dever, o imperativo categórico e o respeito como a base de um reino dos fins. O fim em si mesmo, o fim em si mesmo do bem em si. O que significa isso? A sua ação no mundo, seu próprio fim do bem, sem querer, como cito o Bhagavad Gita, os frutos das ações, interesse desiderativo. Tudo que você faz com interesse de algo já é errado. O pensamento ético é o pensamento do bem puro, a priori, na razão. Vamos ver. Ser em ética, ética em ser. A vivência grega da filosofia. A excelência de ser em a arte de viver. Hoje eu vou ler os tópicos que vou apresentar toda terça-feira. É uma aula, é um estudo. Que é ética? A ética é o estudo do ethos, em grego. Ethos. Ethos. Do ethos, em grego. É a natureza humana. A natureza humana. O que faz parte dessa natureza humana na ética? O comportamento que foi estudado por Aristóteles para se chegar a uma conclusão de que o bem em si, o pensamento do coletivo harmônico, político e social, comunitário e familiar, o respeito e a convivência pacífica é o melhor. Porque isso é o bem. O que foi pensado em Kant é convergências, o que converge e o que separa, o que diverge. O que junta e o que separa as éticas. Uma na Grécia, que o pensamento não existia subjetividade. O que existia na modernidade, que é a subjetividade, o desejativo, o desejo subjetivo. Lógico que existia, mas coercido, acho que é essa palavra, me desculpa se eu errei, uma coerção de não haver, as pessoas viam assim, coletivo. Vai se desenvolvendo a história, com o Renascimento, nasce o antropocentrismo.
o homem só no centro do universo, que antes era Deus, o Sol, na Idade Média. Deus era tudo a ser estudado. Com o Renascimento, vem o antropocentrismo, o homem no centro, belas artes, protestantismo, máquinas a vapor, imprensa, logo depois, que faz um grande desenvolvimento humano. E a época de Kant, se não me engano, 1700 e tanto, a sociedade estava muito florida de encantos, meu. Eram bailes, isso, aquilo, roupas, coisas novas, indústrias na Europa, ele é alemão. E Kant começa a pensar, e agora? Onde está o bem? E o bem, na natureza humana para ele, é você fazer o bem pelo próprio bem, sem pensar nesse fruto da ação. Esse fruto da ação. O que vai acontecer depois? Vou te dar tanto, depois você faz isso, sempre uma troquinha para alguma coisa tal, não sei o que, vai fazer isso por causa disso, não sei o que, vou fazer isso, isso já está assim, fora do bem. É o bem assim, poxa, perdão sem pedir perdão, uma desculpa, um amor ao ente transviado, a solidariedade, a caridade, a falta de vaidade, no sentido do não se vangloriar-se, e sim o respeito ao humano, porque no dever que todos têm que fazer é um dever obrigatório, um imperativo categórico. Eu posso o que cada um pode aí. Eu só posso o que ele pode. Eu não posso ficar gritando na janela para a gente ter escuta. Incomoda todo mundo. Não incomode ninguém. Respeita aí. Né? Como eu estava falando antes, cada um seu quadrado, não sei o que, todo mundo se respeitando. Invejinha, cobicinha, orgulhinho, orgulhão. Falei, eu falei. Por que isso assim? Agora eu fiz uma aula. Não pode. Não pode. Tem que ser uma coisa mais assim. Mais assim, natural as coisas. Tem que ser assim, mais natural. Não pode assim, né? O nariz empinado. Estou entrando. Aí vai entrando assim. Não pode. Mesmo que seja alta classe, um navio de luxo, um hotel. É um comportamento que não é ético. Você ofende as pessoas. Ofende mesmo. Assim como os empregados devem respeitar os superiores devem respeitar os empregados. Porque, segundo Kant, o dever da sociedade único é o que eu posso fazer, todos podem. Se todos empinarem o nariz, todo mundo cai no banheiro. Então, vamos lá. Ética grega, coletivo. Ética moderna, subjetividade. Ser em ética. Se você conseguir o exercício da ética, o exercício do comportamento no bem, é um exercício, autoconhecimento, Santo Agostinho, meditação, o que eu fiz hoje, o que eu errei, o que eu acertei, isso é de Santo Agostinho. O que eu errei, o que eu acertei e tal, não sei o que, meditando, o que eu vou fazer amanhã. De melhor. Onde está aquele defeitinho? Aquele calo no pé. Aquela coisinha que não quer, assim,
aquele canal assim, pá, aquela coisa assim que fica ali, fica ali, fica ali, e a pessoa tá gostando daquele mal. Evitemos isso na ética, porque ser em ética, ter um comportamento ético, vai te levar à ética no espírito, à ética no ser, à ética na mente, à ética, o bem em si, o bem pelo próprio bem. Ser em ética, o comportamento leva à interiorização, mesmo que seja um exercício para você conseguir interiorizar esse comportamento e já se transformar num fim, segundo Kant, Immanuel Kant, de si mesmo, deliberativo autônomo, que, falando em outros, explicando, que decide por si mesmo pelo bem. E não é levado pelas multidões, pelos pensamentos, pela moda disso, não sei o quê, e vai lá, e vai lá, e vai lá, e vão que vão. Não pode ser assim, não. Você tem que decidir, ser sóbrio, raciocinar. Tem gente que não consegue. Não consegue raciocinar. Conclusões no bem. Então, um exercício da razão no bem vai te levar a uma interiorização disso, que você já vai ser um fim em si mesmo, uma célula da sociedade que irradia bem. Bem, capítulo 1º, capítulo 2º, eudaimonia. Eudaimonia em grego, eudaimonia, plenitude, felicidade e alegria, finalidade da ética. Eudaimonia, de Aristóteles. A atividade da alma de acordo com a excelência. Seria o conceito aristotélico da atividade da alma segundo a virtude, que é excelência na Grécia. Na Grécia, excelência é a virtude plena. Qual a atividade da alma segundo a excelência? O bem. Sentido orientador, o logos, a razão vai em direção ao bem. O que vai em direção ao mal? A insanidade. Depressões, pânico, não sei o que. Mesmo que você tenha, busque sair. É natural. Entrar em esgotamento, eu já tenho esgotamento, tive esgotamento, estou em tratamento. Mas assim, não é depressão, é esgotamento mesmo, cansaço. E assim, mental, físico. Procura médico, toma remédio, sai dessa. Porque o pensamento racional é o bem. Quanto mais você vai entrando por essas coisinhas, mais lá você vai ficando num labirinto que vai dar na loucura. Sentido orientador, o logos, a mente, o logos, a palavra, o pensamento, em direção ao bem, o coletivo. Praxis, outro conceito aristotélico, estamos estudando Aristóteles no capítulo 1. Praxis é ação. A ação, não adianta só falar. Ficar, como eu falei, se beijando, e a ação no bem.
e a ação. E quando uma pessoa briga com você, você saber silenciar e conversar depois. Porque o pai tá nervoso, porque a mãe tá nervosa, porque estão brigando, pai, me dá dinheiro. Já é uma crise. Que tá conversando sério, não sei o que. Aí, o comportamento no bem, na família, é a célula máter da sociedade. Célula primeva. Essa é o respeito ao outro. Não entra no quarto do seu irmão para pegar desodorante. Pede, por favor. Metron. A medida perfeita. A medida perfeita. O equilíbrio entre as forças da alma. Medida. Isso é ética. Medida. Seria medida. Muito sal, pouco sal, tempero. A medida é o tempero. É o sal na medida. Assim na alma, no pensamento. O bem é a medida. Junto com a justiça e todo um estudo do comportamento e da virtude em Ética Nicômaco de Aristóteles. Contemplação, contemplar, pensar, filosofar e compreender. Contemplar, ler, compreender, interiorizar. Por fim, você será um amado dos deuses. Esse é o primeiro capítulo que vamos começar a estudar. Capítulo 3. Felicidade em Kant. 3.1. A questão da subjetividade moderna. A subjetividade é o pensamento íntimo, oculto de cada ser humano, que governa o desejo íntimo. Eu faço para isso, a verdade na ética é isso. Tá muita confusão na modernidade. Você vem... A modernidade não é a contemporaneidade. Muita coisa nova. Então Kant se vê meio em talmas, assustado assim. Começa a estudar. Ele está fazendo isso por quê? Por que essa pessoa faz isso? Por que essa pessoa faz isso? Por que está acontecendo isso? Mas qual o íntimo? O subjetivo. Conceito de felicidade em Kant seria um contentamento. Contentamento da felicidade. Em Kant, a teleologia, a finalidade perfeita, é o bem. Ele até fala de felicidade, mas a felicidade seriam contentamentos. Uma festa. A felicidade aristotélica. Comparando com a felicidade aristotélica. As duas éticas são tidas como muito diferentes na história. Elas divergem. O dever, todo humano tem que fazer. O
imperativo categórico, posso o que todos podem fazer. Eu não posso sair gritando na rua que alguém vai me internar até. Me prender. Vou incomodar todo mundo. Pensa assim. É lógico. O que eu posso fazer? Se eu gritar, ele grita. Se eu roubar, ele rouba. Se eu abusar, ele abusa de mim. O que você pode fazer dentro do padrão assim que as pessoas podem também? O coletivo pode, a sociedade pode, o outro pode, a alteridade, o outro pode, o respeito ao outro. Liberdade, conceito ético central em Kant. Respeito, dever e liberdade. É isso para Kant, o dever do imperativo categórico, que leva as pessoas a terem a real liberdade. No bem. No bem. No bem. No bem em si. Em ser um fim em si mesmo, você vai ganhar a liberdade. A liberdade de ter um contentamento na alma. Valor pessoal seria a ética. O valor pessoal, lembrei-me, seria dentro da ética o que você faz no bem em si, sem a questão do imperativo hipotético. O imperativo hipotético é a subjetividade, o desiderativo que você quer algo em troca. Que não é sincero, não é sincero o seu desejo. Quando o seu desejo de bem é sincero, você está na questão do valor pessoal na ética. Senão não tem valor. Dá dinheiro para que compre alguma coisa para você. Está dando para a pessoa. Aconteceu no Natal. Aí me deu dinheiro, comprou presente. Aí não pode. É engraçado, entendeu? Isso eu não espero. Ah, tô te dando no Natal. Ah, você comprou um presente? Não para essas coisas não. Dá o dinheiro pensando em outra coisa. Você dá de bom coração. Senão não é. Pode. Mas senão não é ético. E o reino dos fins. Em Kant, estudando Kant, que seria um reino onde cada sujeito seria um bem em si, outro lá, a ética, a relação ética política, que vai formar um reino harmônico, que vai ter um fim em si mesmo do bem. É uma coisa assim, todos sendo bem, a sociedade coletiva, a sociedade, a república, seja o que for, o reino, ele é o bem. É o bem. É um reino dos fins. É um reino onde todos fazem o bem. E a sociedade, reino dos céus, na terra, porque todos respeitam. Todos têm a liberdade do bem. Todos conversam, todos dialogam, todos têm o fim em si mesmo, o desejo do bem. E a sociedade se torna feliz. Capítulo 4. Convergências e divergências entre as éticas de Aristóteles e Kant. 4.1. Convergências e divergências entre as éticas. Vida grega versus vida moderna. É o que estamos conversando. Na Grécia, o coletivo, a sociedade
era meio assim, muito na vida do sujeito. Era muito o que se falava dele, a convenção social, a virtude, a excelência, a areté, a imortalidade, a Cleus. Mas assim, isso era uma coisa, não tinha esse desejo interno da posse do outro na cobiça, da competição que vem na modernidade. 4.2 Eudaimonia e felicidade moderna. Outro conceito que diverge, separa. A eudaimonia, a plenitude, a felicidade, mais conhecido como felicidade, é a finalidade da ética aristotélica. Já a felicidade moderna são brincadeiras, divertimentos, coisinhas à toa. Tem que se compreender. A felicidade aristotélica é o bem em si, é o fim em si, porque a plenitude do humano no encontro até com os deuses, um amado dos deuses. E a felicidade moderna em Kant não é essa eudaimonia, essa plenitude, é assim o contentamento, a diversão. Teve aí uma confusão de conceito de termo na linguagem. Termo na linguagem, na linguística. Felicidade, felicidade. Ah, tô tão feliz, tô aqui, tal, sei que, bebendo, isso aqui. Aí Kant olhar, isso não é felicidade. Felicidade é assim, a plenitude. Mas assim, em Aristóteles, a felicidade também é a plenitude. Também é esse estado de bem em si, de fim em si mesmo. Estudaremos. Brincadeira e felicidade, 4.3, que é isso que estamos começando. Essa felicidade em Aristóteles, essa eudaimonia, a finalidade da ética, parece assim uma brincadeira para Kant. E a felicidade em Kant. E a eudaimonia. 4.4 Autônomo e autárquico. Autônomo. Fazer, deliberar, conhecer, decidir por si mesmo. Autárquico. Termo semelhante na Grécia. Deliberar decisões corretas por si mesmo. O domínio das ações. O domínio da mente em direção ao bem. O logos, o sentido orientador em direção ao bem. Capítulo 5º, teleologia do bem. Finalidade perfeita, finalidade última do bem. Bem, passo por questionamentos. A teleologia do bem em si, em 5.2, que converge nas duas éticas. As diferenças estudaremos entre os termos brincadeira, divertimento, o que é o bem em si, o que é a finalidade para outro, que também converge. Fim em si mesmo, que é ser um fim em si mesmo das suas próprias ações, que é você ser autônomo, autárquico e decidir por si mesmo pelo bem. Não egoísta, não egoísta, mas pelo seu bem e o do outro, fazendo a paz. Sociedade feliz e reino dos fins. Aí realmente é uma convergência muito grande, que todos os dois, na finalidade das éticas, Aristóteles, sociedade feliz, Kant, reino dos fins, pensam numa sociedade perfeita.
E a conclusão, o humano é a razão. Então, espero vocês aqui toda terça-feira para a gente continuar o estudo. Agora adentraremos no prefácio. Bem, tenho tempo ainda. Prefácio. Um dia, na Grécia, um homem muito interessante começa a perguntar: Tisareteis, ou seja, que é a virtude? E toda história dos amigos e amantes da sabedoria muda, os filósofos. Muda tanto que a própria história da filosofia se transforma em antes e depois dele. Ele começa a querer saber: que é a excelência? Que é a virtude? Que é a razão? Que é o homem? Para que a vida humana é racional? Para que a razão? Que é a própria vida humana? E para que a função racional no humano? A resposta é em Aristóteles. A atividade da razão segundo a excelência completa. Aristóteles, 2009, 29. A resposta é em Kant. O dever do imperativo de se ser e fazer o bem em si. E a vida transcorre até os dias de hoje na sociedade odierna. Quem respondeu? Sócrates. Quem chegou à virtude? Quem é em excelência? E quem é em si a plenitude da razão a priori? Assim vemos que a pergunta continua muito mais viva do que nunca. Que é a virtude, a excelência? Para que a vida humana racional, se não chegar à vida em plenitude virtuosa e ser em ética de valor humano, de dignidade e valor pessoal. Agora tentarei, na minha humilde razão, tentar compreender e esclarecer a pergunta que muda a história da vida, do mundo, das pessoas e da própria razão. Tisareteis, perguntamos hoje. Seremos um dia, e todos têm de se fazer essa interrogação, para que a vida humana racional sem excelência de ser virtuoso. De que vale a vida sem a reflexão sobre o bem e o esforço para realizá-lo? Esse homem da pergunta é Sócrates.